Muito boa tarde. Está começando mais um Resenha Política aqui no Portal Tucumã, aqui nessa sexta-feira, dia. Ixi, eu não lembro o dia, olha. Dia 21 de fevereiro, aqui no Portal Tucumã. A gente vai receber ele, que é vereador aqui de Manaus, pelo PP, Partido Progressista, Rodrigo Guedes. Do meu lado tá meu fiel escudeiro, não, porque eu que sou o fiel escudeiro dele, o professor Celso Ribeiro. Muito bom dia, professor. Bom dia a quem acompanha o Portal Tucumã, o internauta, o webnauta. A satisfação está aqui ao teu lado, Juan, e bater um papo com o Rodrigo Guedes. Eu costumo dizer que podem amar, odiar, mas não dá para desconsiderar a atuação dele sempre presente lá na Câmara de Vereadores. E, como já citado, Rodrigo, se apresenta para o pessoal lá de casa, como é que você tá? Tudo bem? Bom, muito obrigado pelo convite, professor Elson, meu amigo. Enfim, um estudioso, cientista político também, uma pessoa da melhor qualidade, acima de tudo. Juan, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo. Rodrigo, eu queria começar fazendo uma pergunta. Como é que você se interessou pela política? Como é que surgiu esse interesse na sua vida de ingressar nela? Eu era do movimento estudantil da UFAM, eu fiz o curso de Direito na UFAM e fui candidato lá ao centro acadêmico, né, uma chapa. Aí participei do centro acadêmico de Direito, o CAD, né, o famoso CAD. Iniciei... Que ano isso? Foi ano de 2007. E aí logo depois teve a eleição para Diretório Central dos Estudantes da UFAM, DCE UFAM. E aí a gente colocou uma chapa, né? E nós vencemos que aquele momento ali era uma espécie de chapa da direita versus a chapa da esquerda, sabe? Chapa da esquerda, naquela época, professor, você lembra muito bem, sabe muito bem, que até determinado momento o movimento estudantil era muito forte, né? Então, a esquerda sempre teve muita força no movimento estudantil, nos movimentos sociais. Sim. E PCdoB, o JS, PT, né, que mais? Enfim, PSB, eles tinham uma chapa e a gente lançou uma chapa contrária a eles e conseguimos praticamente um milagre ali. Foi vencê-los na urna, né? Porque eles tinham muito apoio político, muita força política, muitos militantes, e nós fizemos uma chapa de estudantes, não era de militantes políticos necessariamente. Só que classificaram assim a gente, taxaram a gente de chapa da direita, né? Mas nós vencemos uma eleição de 3.000 e poucos votos, vencemos por 18 votos, salvo engano, 19 ou 18, não lembro. E aí começou. Aí eu já diretor do DCE UFAM, e aí o saudoso negão Amazonino Mendes, ele simplesmente me pescou, né, do movimento estudantil para a luta ali política dele, né? Ele era candidato a prefeito da cidade de Manaus, 2008, venceu o Serafim, e ele me convidou para participar. Ele tinha assim um amazonino, as pessoas sabem basicamente que, principalmente quem acompanha bem a política, ele tinha aquele olho de águia, né? Ele Sim. olhava alguém e conseguia, de repente, lógico que às
2025, nós temos algumas lideranças políticas, principalmente que gravitam em torno de cargos majoritários, mas eu vejo ainda muita distância para um novo amazonino, não sei nem se tem espaço. Como é que é a tua visão da atual liderança política, fazendo essa comparação? A gente não sabe, na verdade, se ainda vai ter a época aquele período dos grandes líderes, né? Ou ele foi uma espécie, de alguma forma, não falo em tom nem pejorativo, mas de um coronel, né, digamos assim. Veja bem, ele ganhou todas as eleições cacique, dele. Né? Ele sim, foi um cacique, sim. Mais do que um coronel, um cacique, né? Sim. Eu acho que talvez não volte aquele momento assim dos caciques. A era dos caciques talvez esteja acabando, o poder um tanto mais fragmentado, né? Quem você vê agora assim como liderança política? Como é que é a tua visão? Eu entendo, professor, que está acontecendo uma transição, um momento grande ali de transição, e aqueles, digamos assim, remanescentes da escola do Negão, eu poderia até me classificar que eu de alguma forma faço parte, porque foi ele que me deu a primeira, né, me lançou ali na vida política, num cargo de relevância. Mas Eduardo Braga, Omar, né? Eu acho que eles são remanescentes da escola ali do Amazonino, eles vieram do Amazonino de alguma forma, né? Então, tem os dois e o resto tudo já não faz parte ali daquela escola que veio de Plínio, né? Plínio Ramos Coelho, né? É isso? Sim. Gilberto, Amazonino, que foram os grandes, né? Gilberto foi enorme também, em termos de estatura política, né? Imenso. E deles adviram, né? E Gilberto talvez até mais longevo, porque ele sucede o governador Plínio, né? Isso. Ele teve aquele lapso da ditadura militar, que ele teve afastado, mas ele foi um líder lá atrás e volta com uma liderança imensa a partir de 82. O Amazonino, né? teve mais cargos, né? Teve. Teve mais projeção. Teve. Então, ainda não apareceu aqui no Amazonas, eu acredito, alguém que a gente pode dizer que seria assim a maior força política. Esse poder, a meu ver, tem sido fragmentado entre algumas forças que ainda não dá para dizer que estão consolidadas como figuras políticas que vão permanecer aí no cenário. De repente, um desses, se perder uma eleição ou sair do poder, a gente não sabe se volta. O Amazonino, a gente tinha certeza que em algum momento, você lembra muito bem, né? Sim. Voltaria, né? Ele poderia até perder a eleição, mas ele sempre voltava para o cenário político e reelegia ou elegia novamente. Então, ainda não vejo uma figura que a gente diga que seja o futuro da política do Amazonas. Essa guerra de geração que vocês estão falando um pouco, eu sou mais novo aqui, mas eu queria saber como é que você se enxerga, por exemplo, a Câmara Municipal de Manaus, a gente só teve 8 novos nomes, a gente está tendo uma renovação baixa, o professor está falando sobre essa troca de poder e tudo mais, mas como é que você enxerga essa dissolução do poder? Porque a gente vê figuras, eu sou mais novo, eu não vi, mas o professor, você viram figuras como o próprio Negão, o próprio Gilberto Mestrinho, e hoje em dia a gente vê uma derrocada nesse poder. Por exemplo, a gente tem o governador, a gente tem o prefeito, mas a gente não vê eles com uma certeza, por exemplo, na próxima eleição. A gente não sabe, não tem mais aquela força política. Como é que você enxerga essa pouca mudança na política amazonense, mesmo a gente estando num período, como eu posso dizer, que em outros estados, por exemplo, como São Paulo, Rio, próprio Minas Gerais, a gente vê uma reformulação nessa política? Olha só, sobre a questão da Câmara, nós tivemos aí, salvo engano, 13 novos vereadores, sim, uma renovação de 30%, eu acho? 28%. E ontem eu estava lendo, e talvez vocês tenham visto também, que saiu uma pesquisa, acredito até que do Durango, né? Da expectativa. Acho que é expectativa. Perspectiva. Né? Perspectiva. De que um percentual enorme 40%. Da população não se vê representada, né? Ah, tá. Pelos vereadores. 40% não lembra. Não lembra. Talvez seja até mais, né? Enfim. Acho que era 60%, não lembrava quem votou. 60%.
e eu acho que 80% ou 85%, não lembro exatamente, que respondeu que não se sente representada. Só que aí a gente precisa fazer aquele cruzamento de informações. Como é que 85% da população não se sente representada e 70% dos vereadores foram reeleitos? Se a gente fizer uma pesquisa da Assembleia, vai dar ali 80%, 85% também dos deputados. Sim. E aí a gente vai pegar a estatística de reeleição, 90% reeleito. Na Assembleia foi 90% reeleito. Uns que não foram reeleitos, mas subiram de casa, como o Saulo e o Fausto. Sim. Então tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada. O que se vê, Rodrigo, isso não é privilégio do Amazonas, de Manaus, nem do Brasil. O que se vê é um desgaste, isso aí tem medições, da democracia representativa. Se você for na Alemanha, nos Estados Unidos, você vai ver isso, há um desgaste. Agora, essa questão da reeleição, que você coloca com muita propriedade, eu acho que vocês, políticos de mandato, acabam construindo um nicho eleitoral, fidelizando um nicho eleitoral que facilita a reeleição. Eu vejo dessa forma. Porque se você pegar o número de habitantes da cidade, você vai ver que a abstenção é muito grande, e isso porque o voto é obrigatório, tá? Voto nulo e voto branco continuam presentes. Então, eu vejo, sim, Manaus, o Amazonas, reproduzir o desgaste da democracia representativa, como eu vejo esse desgaste na Bélgica, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É isso. E aí acaba não havendo renovação, porque alguns construíram um nicho eleitoral e fidelizam e conseguem se manter. Até porque eu acho que a política ela está cada vez mais, infelizmente, extremamente mercantilizada. Sim. São 2 ou 3 ou 4 ali que tiveram um voto mais, não vou dizer consciente, porque eu não quero... ideologizar o voto, né? Nem só ideologizar, mas também ofender, digamos Sim. assim. Mas, dos eleitos, talvez 3 ou 4 tiveram campanhas mais modestas e um voto mais espontâneo de, não, eu gosto dele, gosto do trabalho dele, gosto da ideologia dele, e a maioria foi poder e dinheiro e máquina pública. Como é que é máquina pública? Você vai andando ali numa caminhada, ou não precisa nem ser você, às vezes até uma equipe, um assessor, campanha, equipe política, campanhas milionárias, milhares de pessoas contratadas ou compra de voto mesmo. E não é só isso. Você vai andando e você resolve aqui de uma pessoa uma cirurgia. Isso é máquina. Sim. Né? Você resolve de outra aqui uma cesta básica num órgão público. Aí você vai andando e resolve aqui. Então, a política ela chegou num momento assim o cidadão está tão desacreditado, ele já basicamente deve pensar boa parte assim, não, já ninguém presta mesmo. Eu vou pegar alguma coisa aqui, pelo menos para eu ganhar alguma coisa. Rodrigo, ficou basicamente isso que eu vejo, sabe? Campanhas mega milionárias, a tendência de piorar, né? E aí eu não vou fulanizar, mas a gente sabe que é uma realidade, mas gente que declara ali na prestação de contas 500 mil e gasta 5 milhões. Sim. É um trabalho hercúleo para o Ministério Público Eleitoral chegar nesses 5 milhões e quase nunca consegue. A gente que é da política sabe que é esse valor. Sim, a gente sabe que é esse valor. Rodrigo, olha só, eu até citei em algumas situações um bate-papo que a gente teve no ar, e você, nos 4 primeiros anos do teu mandato de vereador, você foi um dos opositores mais vigorosos do prefeito Davi Almeida. E uma vez, num bate-papo que estava no ar, eu perguntei, você vê alguma qualidade nele? E você citou qualidades. Eu cito isso em outras entrevistas. Olha, uma vez eu perguntei dele se ele via qualidades no Davi Almeida, e ele falou, sim, eu vejo, e você citou algumas qualidades. Davi Almeida é reeleito agora numa chapa puro sangue, algo difícil na política local. Você acredita que ele é candidato em potencial ao governo do Estado?
Eu tenho certeza que ele quer. Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza também que ele não é confiável. Então, assim, o Omar fez uma aliança com ele. O Omar não é nenhum bobo na política. O Omar é muito esperto também. Uma das cabeças do Congresso Nacional. Falar esperto do ponto de vista de ataque. Mas é muito visão de águia ali, né? O cara, ninguém vira governador, senador sem ser extremamente hábil, né? Mas eu, se fosse o Omar, não confiaria ali na palavra do prefeito, não, porque para mim não tem muito valor. Você acha que ele sai ano que vem? Eu não acho que ele necessariamente saia. Eu acho que ele quer. E ele está tentando. Agora, se ele vai conseguir se viabilizar, mas eu vou só claramente refrescar a tua memória, a tua e a de quem nos acompanha. Quando ele assumiu, com a queda, o afastamento do José Melo, que ele assumiu o governo interinamente, ele queria ser candidato ao governo. E o Omar não deixou. Pois Talvez ele queira ali dar o troco, que ainda não aconteceu, né? Então, você lembrou. Então, quem não lembrou, ele era do PSD, quis ser candidato e o Omar não. Eu vou dizer uma coisa. Foi pegar justamente o amazonino, que estava de pijama lá. Ali naquela eleição ele tinha chance de se eleger, porque vinha ali numa pegada de um cara novo e tudo mais, né? Com a máquina muito forte. Sim. Ele tinha muita chance de se eleger. E hoje ele tem o vice dele, que tirou do bolso do paletó, pessoa de confiança total nele, e tem o vice governador também, que a princípio foi ele quem indicou lá para o Wilson Lima, né? Isso. Então, eu acho que, eu não sei se em outro momento os alinhamentos vão estar tão favoráveis para alguém ser candidato, enfim. Para ele realmente consolidar essa intenção, eu acho que ele espera 2 movimentos, né? E eu acho que não é nem o movimento do Omar. Ele está muito de olho no que vai acontecer ali com o governador e o Tadeu. Sim. Esperando o governador se decidir, né? O governador tem uma tendência a ser candidato ao Senado. E o governador saindo da cadeira, largando a caneta, e o Tadeu assumindo o governo, ou o Tadeu é candidato a governo ou ele apoia o Davi. Eu não acho que vai juntar Tadeu, Wilson, Omar, todo mundo em torno do Omar. Então, ou ele tem o Davi, um acordo ali com o Tadeu. O teu sentimento, o governador sairá para ser candidato? Eu acho que ele sairá, sim. Eu acredito que ele sairá candidato ao Senado. Mas não é certeza, porque ele Chegou pode... a conversar com ele sobre isso? Não. Ele não é certeza, mas ele pode ter o receio de sair, e aí de repente o Tadeu ou sai candidato, mas isso, para ele sair, os dois teriam que se alinhar. Ele não vai sair, logicamente que... Obrigado nessa situação. Não, sem ele ter a certeza que o Tadeu bota ele como o candidato da máquina, né, do governo. Mas aí, o Tadeu sendo, de repente, assumindo o governo, tá uma espécie de quebra-cabeça, né? Sim. O Tadeu assumindo o governo, o Tadeu é candidato à reeleição, vai apoiar o Omar? Apoia o Davi também? Apoia o Davi? E se apoiar o Davi, claramente ele e o Wilson não têm... Mais uma relação saudável, digamos. Não. Agora, mas já tiveram. Já tiveram. Agora a gente sabe muito bem que política, essas coisas são... Não existe nada de que a gente possa dizer que... Nada é duradouro. Eles podem, por interesse comum, simplesmente baixar ali a guarda e se... Agora eu acho que vai ter uma pernada grande aí de alguém, né? De alguém. Em alguém, talvez no Omar. Agora, se vai ser o Davi ou o Tadeu, aí que é o X da questão. Você acha que não acho que vai ficar todo mundo junto. Não acho que vai ficar Davi, Tadeu, Wilson, todo mundo apoiando o Omar com uma candidatura única. Você acha que o Omar é o mais frágil nesse cenário todo? Na montagem. O Omar, ele tem uma vantagem de ele ter força grande no interior, tem um nome muito conhecido, um tanto consolidado no interior, e vai ter ali algum apoio da máquina federal.
E aí, uma fragilidade do Omar, que seria um adversário de uma chapa ali mais alinhada com Bolsonaro, digamos assim, né, para polarizar, não apareceu ainda. Porque o Alberto ele já está se colocando como senador. Senado, exatamente. Agora, se o Tadeu, de repente, for o candidato, uma chapa da direita, aí as coisas para o Omar já podem começar a ficar. Apesar do hoje, o Tadeu, se fizer uma pesquisa, ele deve aparecer com 0,5%, 1%. Eu acho que ele tratando assim como marketing, né? Eu acho que o problema do Tadeu não é ele ser o vice-governador, não, eu acho que ele não se vende. Ele não aparece. Mas Às eu vezes vou dizer uma coisa, Juan. A história nos mostra que há N exemplos, centenas de exemplos de governadores, o próprio Cláudio Castro. Sim, ninguém conhecia, era ninguém, digamos assim. José Melo, querendo ou não, na época. José Melo já era deputado, mais votado. Mas ainda que tivesse sido, beleza, teve mandato, ok. Mas na pesquisa, aparecia no início 2%, 3%. Sim. Então a máquina é muito forte. Às vezes você ter percentual baixo, mas não ter rejeição, ajuda muito. Chega a ser até mais vantajoso, tendo a máquina, lógico, do que você ter um percentual alto, mas ter um teto. Um piso alto e teto baixo. Eu queria saber um pouco sobre a sua relação com o vice, né? A gente falou, o vice-prefeito, ontem você estava numa entrega junto com ele. Eu queria saber, vendo esse cenário, eu queria saber como é que você enxerga o Renato, as qualidades dele, como é que você está vendo o trabalho agora da Prefeitura de Manaus. Daqui a pouco a gente entra na parte da vereança, mas eu queria saber como é que você enxerga o Renato Júnior, já que a gente já está analisando essas figuras no geral. Bom, eu não tenho relação nenhuma com o Renato. Não tenho relação nenhuma. Agora ele é o vice-prefeito, eu sou o vereador. Em algum momento a gente tem que tem momentos de debate, embate, cobrança da minha parte. Eu vou continuar fazendo. Agora, ali era uma inauguração de uma emenda minha executada pela secretaria dele. Como é que eu ia fazer a inauguração sozinho, digamos assim? Só se eu fizesse, ele chamasse o povo e como é que ele ia fazer também sem mim, o autor da emenda? Né? Então, eu falei, olha, tem coisas assim. Eu liguei, a gente falou pelo telefone, né? Eu falei, olha, o mais correto é vocês irem e eu também. Porque a emenda, você sabe muito bem, professor, o vereador escolhe, né? Ele destina. Quem executa é o executivo. É o executivo, como o nome já diz. Como é que eu ia chegar? Não quero chegar perto. Muita gente falou, já ouvi hoje aqui em programas daqui na cidade de Manaus, faz parte. Mas, assim, não tem nenhum alinhamento. Não quero ter. Não vou abrir mão da minha independência. Não vou abrir mão de cobrar, fiscalizar. Agora, eu também não posso ficar sendo imaturo de não compreender que, se for uma coisa maior, ali era uma festa do povo. Sim, ali era uma festa para o povo. Inclusive, algumas pessoas falaram, por que tu não cobrou tal coisa? Eu falei, não, eu não posso pegar um momento importante, nem que seja para aquela comunidade, e transformar num ringue. Né? Ia ficar um clima extremamente chato. Sim. Ali a gente tem que dar uma leve baixada, né, nas armas e permitir que aquele momento importante a festa não fosse estragada. Né? É só isso. Não tem contato, não tem diálogo. Assim, diálogo pode ter do ponto de vista das funções. Agora, político, partidário, eleitoral, nenhuma chance. Não tenho nenhum interesse e eles também, com certeza, não. Mas pelo menos eu acho. Rodrigo, eu vendo de fora, assim, eu vejo você sendo uma figura muito atuante, você, o Salazar, nas mídias sociais. Eu queria saber, agora trazendo um pouco sobre essa nova política, eu queria saber como é que você enxerga as redes sociais agora no trabalho do vereador, querendo ou não, trazer logo um pouco a tecnologia, depois a gente fala sobre as propostas e tudo mais, sobre como é ser uma pessoa de oposição também, mas já a gente começa, eu queria saber como é que você enxerga as tecnologias hoje em dia no trabalho do vereador. Olha só, no caso dele, primeiramente eu acho muito engraçado. Eu assisto, eu começo a rir. No caso de quem? Do Salazar, tá. Né? E ele é engraçado demais, a forma como ele fala. Eu curto. E é legítimo, sim. Eu acho que não existe, professor,
uma forma pré-determinada, tá, de se fazer política. Até porque a gente vai entrar naquela discussão de mas os que estão aí engravatados do jeito tal e tal e tal são os que roubam, né? O povo está muito cansado da política um tanto tradicional. Sim. Mas eu não digo que ela não deva existir. A política como sempre aconteceu. Não acho que tem que ser do jeito dele ou de outro jeito. Acho que cada um pode ter uma forma de fazer política. Dentro de um limite, logicamente, não estou nem falando aqui dele ou de mim, mas dentro de um limite do possível, do que não vá para baixaria, né? E aí, se ele vai conseguir, no caso, né, transformar isso em resultado, só o tempo vai dizer. Mas eu gosto dele, é um cara que, inclusive, votou em mim para presidente da Câmara. Eu fiz um tanto de ações, apesar de ser um estilo... Opa. Olha aí. Olha como é a o nome? Siri. Ela também já Achou que era para ligar. Mas eu também fiz muitas ações diferentes. Acho que isso não é novidade. Até a maratona ali que eu corro nos bairros, vou correr esse final de semana. 36 já maratonas dos bairros. Outras coisas inusitadas, porque às vezes, inevitavelmente, é assim que a gente vai chamar atenção para o problema. Rodrigo, quando eu estava comentando o antigo imbróglio, rememorando, né, entre Davi Almeida e Omar Aziz, lá atrás, você comentou, os políticos, eles acabam, por vezes, ainda que num momento com antagonismo forte, se unindo lá na frente e tal. Você colocou o teu nome como um possível sucessor do Davi Almeida. Você vislumbra, caso isso tome uma proporção forte, um apoio, por exemplo, de Wilker Barreto? Acho difícil agora, né? Não, agora sim, mas lá na frente. Olha só, eu não tenho nada contra o Wilker, não sei nem porque ele tomou ali, digamos assim, as dores do que eu falei. Eu fiz um vídeo sobre um fato, eu não falei de deputado A, B, C ou D, mas ele resolveu se manifestar, né? Então, eu tive que responder, até porque ele, enquanto eu falei de um fato, ele trouxe questões que são opinativas, né? Não é fato. Fato é o que aconteceu. Opinativo é ele dizer, o Rodrigo Guedes é melhor amigo do governador. Tenho praticamente nenhum contato com o governador. Eu sou vereador, minha função é fiscalizar a Prefeitura de Manaus. Se eu for, ou quando eu for, deputado estadual, eu vou fazer questão de fiscalizar quem quer que seja o governador, não vou ser de base. Mas assim, não tenho nada contra o Wilker, eu acho que ele realiza ali um trabalho importante de fiscalização. Eu questiono sim o fato de que ele fiscaliza, pelo menos é o que a gente percebe, né, a olho nu, o governo, mas não fiscaliza a Assembleia. Eu não entendo como você pode ser de oposição, como ele mesmo disse, fez questão de dizer que ele é, e ser da base de sustentação do governador. Eu, por exemplo, como é que eu seria, eu nem me considero oposição ao Davi Almeida, eu me considero sempre independente, sempre me considerei independente, mas vamos supor hipoteticamente que eu me classificasse assim, como é que eu seria oposição ao Davi Almeida e base do Davi Reis e dos vereadores da base? Não faz nenhum sentido, porque quem dá sustentação política para o Davi Almeida e até para eventuais coisas erradas ou coisas imorais é a base. Então não faz sentido eu ser oposição ao Davi Almeida, por exemplo, e base do Davi Reis. E ele é base do Roberto Cidade, claramente. Ele é base também dos deputados estaduais. E aí eu simplesmente deixei claro que eu não concordo e para mim isso não faz sentido nenhum. Então, nesse lançamento de candidatura, você acha que conseguiria caminhar com quem? Nessa possível, enfim, hipotética cenário de candidatura? Pois é, 2028... Está distante, hein? Está bem distante. 3 anos. Está bem distante. E ele vai, lógico,
a eleição de 2028 está totalmente ligada à eleição de 2026. De acordo com como for, como isso é Sim. mais do que natural. Sim. Mas de acordo com como for o resultado, as forças políticas se moverem, a gente vai ter um cenário cristalizado do que a gente vai ter de forças políticas para 2028. Agora, a minha vontade, que eu relatei, inclusive, no dia da reeleição do Davi Almeida, é de me colocar eventualmente, desde já, à disposição para a gente ter uma forma de gestão na cidade de Manaus diferente. Porque, claramente, aí é opinião minha, pessoal, lógico, a gestão do Davi Almeida, para mim, não oferece melhorias num cômputo geral, né? Não estou dizendo que não tem acertos, para a população. Eu não vejo a cidade melhorando. Acertos pontuais aqui e ali, mas os problemas crônicos de Manaus não vejo evolução nenhuma. Você acha que os problemas crônicos de Manaus seriam resolvidos em quanto tempo? Porque, veja bem, eu queria só deixar claro algo. Se você pensa aí numa capital grande do Brasil, vamos pegar aí Porto Alegre, tá? Menor que Manaus. Pensa numa outra aí, por favor. Uma de 2 milhões e Recife, tá bom. 1.800. Vamos pegar Fortaleza, vamos pegar Salvador, a gente pode pegar Curitiba. Belém também. Belém, a gente pode pegar Belém, Campo Grande. Sabe o que a gente vai ver, Rodrigo? Nenhuma dessas cidades, você pode dizer que é São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, nenhuma delas é uma cidade-estado. Manaus tem 2 milhões e 200 mil habitantes, Sim. mais da metade da população do estado. O crescimento de Manaus, você conta nos dedos de uma só mão esse crescimento quando ele foi ordenado politicamente, né? Foram muitas invasões. Eu desafio, a gente sai aqui, nós estamos na Nossa Senhora das Graças, Veralves. A gente sai daqui, a gente pode escolher dobrar à direita ou à esquerda, um cadeirante não anda 50 metros. Então, Manaus tem problemas que eu não consigo ver 1 mandato, 2 mandatos resolverem. Habitação, moradia, transporte público, eu acho que... O principal, talvez... trazer isso. Eu tenho devaneios com o transporte público. Eu fico pensando o gasto que a gente tem. Não, é imenso. É imenso. A gente gosta quase 400 bilhões. Eu não vejo bilhões solução, porque enquanto não investir no transporte público, a gente vai ver, enquanto não tiver investimentos, a gente vai ver as ruas lotadas de motos e carros, o transporte individual. Isso não deu certo em nenhum lugar civilizado do planeta, né? Então, Rodrigo, qual é a tua visão, assim? Quanto tempo você acha? Será que um prefeito consegue fazer milagre? Olha só, essa pergunta para mim é fundamental, que responde o que eu chamo de forma de atuar, de ver a coisa pública, de gerir a coisa pública e de buscar soluções para os manauaras, para nós que moramos aqui. O Davi, vamos lá, ele teve no primeiro turno 32%, né? 33%, salvo engano, 32%. 33,12%, alguma coisa, assim, né? E no segundo turno ainda conseguiu crescer ali no final, principalmente por conta de uma estratégia extremamente assertiva e agressiva de eleição que polarizou na questão ideológica nacional, e isso foi também decisivo. Os dois lados fizeram isso. Os dois lados fizeram, e eu acho que foi pior para o Alberto Neto, porque não se falou do mais importante, que é a vida do cidadão manauara. Sim. Por que eu estou falando desse percentual dele de eleição? Porque, por exemplo, Boa Vista foi 75% no primeiro turno. Sim. Recife 80%, salvo engano. Rio de Janeiro. Outras cidades, Rio de Janeiro 69%, salvo engano, né, do Eduardo Paes. E outras capitais 58%, 80%. E aí o que significa? O João Campos, por exemplo, resolveu os problemas de Recife? Não. Os problemas crônicos, não. Mas as pessoas perceberam uma forma diferente de gerir que está mais identificada com as ideias que a população tem para uma cidade evoluir. Em Manaus, não. Manaus, a gente... É como se os governantes, não estou aqui fulanizando só em Davi Almeida, eles olhassem assim, dá uma pinceladinha em cada
problema, mas não vai na raiz daqueles problemas. Por exemplo, transporte coletivo. A gente só fala em melhoria de transporte coletivo quando muito um governante pensa em renovar a frota, sendo uma frota antiga. Querendo ou não, a gente compra frotas antigas. Isso, o Amazonina, em 2010, salvo engano, colocou 900 ônibus novos. E piorou, porque ele não está indo na raiz do problema, que é justamente o que você falou de mobilidade urbana, de planejamento urbano, de pensar a cidade de uma forma diferente. Porque só trocar frota não vai resolver. Não. Às vezes vai ter um ônibus, pode até estar novo, mas o cidadão dentro dele preso, né, no trânsito, parado, perdendo horas para sair do ponto de origem para chegar no ponto de destino. Desafoga em um lugar e afoga em outro, querendo ou não. Então, hoje a gente pensa, mano, a lógica de funcionamento da cidade de Manaus, e envolve inclusive a questão que você falou de ocupação do solo, invasões. Sim. Nasceu uma invasão, no outro dia tem que estar lá. Não é dando paulada nas pessoas, mas tem que estar lá dizendo, sai daí, tem que coibir. Porque senão, se a gente continuar pensando a Manaus de uma forma totalmente desordenada, sem planejamento, aí fala de centro, aí só pensa em centro, que é inaugurar ali o Mirante. E o centro, e a estrutura do centro, e a lógica do centro, e o que a gente tem de ideia para o centro ser realmente funcionar de novo, ser uma forma de desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Um prédio só. É isso que eu estou falando, não se está indo na raiz dos problemas. Vamos lá, falar de transporte público. Sim. Foi essa semana, estava subindo no elevador com um vizinho, e ele falou, engarrafamento horrível, né? Eu falei, horrível. E aí, o que você acha? Eu digo, olha, enquanto não tiver transporte público de qualidade, a tendência é piorar, e vai piorar, né? Aí ele falou assim para mim, alguém tem que começar. Eu falei, mas tem que ter um lastro para começar, né? E aí? Manaus, orçamento de 10 bilhões, 11 bilhões. 10,5 bilhões. Deve terminar no final do ano em 11. Sempre cresce mais do que... Quando passou do 4 na reunião de matemática, do 10,4 já é para 5. Já é pro Manaus, com esse orçamento, eu falei para o meu vizinho, tem que ter lastro, porque não adianta começar, você vai construir um metrô suspenso. E tu vai começar e depois, como é que fica? Você acha que Manaus consegue fazer isso sozinho, sem a ajuda do Estado e da União? É muito mais difícil, mas olha só. Tem 11 bilhões. 11 bilhões. Quais são as obras que a gente vê na cidade de Manaus? Vamos falar de transporte público. Transporte, mas está relacionado orçamento. Orçamento / investimento e mobilidade urbana. Viaduto da Avenida das Torres, viaduto Márcio Souza, né? 50 milhões de reais, 60, salvo engano, milhões de reais, congestiona em cima do viaduto. 60 milhões de reais. E aí eu lhe pergunto, professor, quantas intervenções urbanas, de mobilidade urbana, de racionalidade do funcionamento da cidade, a gente faria com 60 milhões de reais mais eficientes do que um viaduto que congestiona em cima? O outro viaduto da Bola do Produtor, 98, salvo engano, milhões de reais. Só que essa visão míope, distorcida, só vão de forma pontual. Eles agem ali num ponto, o viaduto daqui, outro viaduto dali, mas não trabalha na raiz da questão. Sim. Que é ter uma cidade cuja lógica de funcionamento, cujo transporte coletivo seja priorizado. E isso não é balela, isso não é papo furado. As pessoas acabam indo para o Uber, pro moto-Uber, acima de tudo, porque ele não aguenta ficar esperando assalto no ônibus, redução das linhas, e aí ele vai falar, não, eu prefiro pagar um pouquinho mais. Tem uma rapidez agora também. Nem está mais tanto, mais não é tão diferente, mas ele tem a rapidez da moto, por exemplo. Qualquer cidade do Brasil ou do mundo, você sabe muito bem disso, professor, que o transporte funciona e é prioridade, é priorizado
as pessoas usam mais o transporte coletivo. Aqui as pessoas estão saindo do transporte coletivo, elas preferem comprar um carro, se endividar absurdamente. Uma moto. A quantidade de acidentes de moto na cidade de Manaus é absurda. Toda hora você passa, professor, e tem, infelizmente, um motociclista caído no chão, e aí já ao lado, muitas vezes, a ambulância do SAMU resgatando em um trânsito absurdo por conta do acidente que aconteceu ali. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana comigo, que eu digo que fala de estratégia para a gente melhorar a nossa mobilidade urbana. Você sabe muito bem, professor, que tem aquele viaduto da Darcy Vargas com a Constantino Neri, né, que depois dá Pãozinho ali. Sim. Né? Eu estava levando a minha filha na aula e sempre, logicamente, com um tempo, digamos assim, planejado na nossa mente, na nossa cabeça, cronometrado. E aí o que aconteceu? Um carro pregou ali embaixo daquele viaduto, como a gente já viu tantas vezes. E ali é uma via, né, de um sentido, de outra. Fez um congestionamento absurdo. O que eu levo, assim, 10 minutos para levar minha filha... 40. Então, uma medida ali ao lado, pertinho, bem pertinho, tem o CCC, Centro de Controle da Cidade, e mais perto também, ao lado da Conde do Pão, tem um centro de monitoramento da própria antiga Manaus Trans e MU. Esses casos, não dá para a gente esperar o cidadão tirar ali, chamar o guincho e tirar seu carro. Deu um sinistro, qualquer coisa, que fez com que o carro paralisasse em algum lugar, está contingenciando o trânsito, já a própria equipe da prefeitura tem que demandar um sistema de retirada para a gente não ficar esperando, porque às vezes o cara não consegue, às vezes tem que falar com alguém, para pedir para alguém, para ligar para o guincho. Ali, claramente, um carro não pode ficar parado lá embaixo. E aí, se não consegue, ele fica 1 hora lá e as pessoas sofrendo no trânsito. Então, algumas pequenas medidas de gestão de tráfego, gestão de trânsito, elas podem ter resultados muito mais eficientes do que você pensar em um ponto aqui no viaduto, outro ponto ali no viaduto e o trânsito de Manaus continua colapsado. É isso que eu vejo que está faltando. Então, A visão míope. Os governantes, quando muito, eles veem uma obra pontual de um viaduto. Já está claro que viaduto na cidade de Manaus não resolve, é muito caro. No momento em que ele está sendo construído, fica o trânsito absurdamente infernal, não resolve, é caro demais. Ao invés de um viaduto, você poderia, por exemplo, alargar uma via, estrada dos franceses, duplicar uma via, e aí poderia dar resultado muito mais eficiente do que trabalhar pontualmente só em alguns lugares da cidade de Manaus. Tem viaduto em Manaus, Manaus consegue ser uma cidade que tem viaduto com semáforo embaixo, que é ali na Constantino Neri. Não faz nenhum sentido você gastar um absurdo de dinheiro e ter um semáforo embaixo do viaduto. Ou os governantes no geral, e não é só executivo, legislativo, começam a pensar Manaus de uma forma diferente, ou a gente vai ficar patinando, né? Faz uma obra ali, pontual, faz outra aqui, daqui a pouco essa obra do viaduto da Bola do Coroado congestiona absurdamente ali. Vai lá às 7 horas da manhã, você vai ficar 40 minutos para passar lá da Cosme Ferreira para Efigênio Salles. Sim. Então, claramente não é o que a gente tem que fazer para resolver o nosso problema de mobilidade urbana / transporte também. Porque a gente não fala Rodrigo, de transporte sem melhorar o trânsito, né? A mobilidade urbana no geral. Eu estava conversando com o Manuel Paiva, que é um engenheiro especialista. Muito meu amigo também. Sim, uma pessoa ali que domina o assunto. Ele dizendo, olha, não adianta... Ele deu exemplos mundiais, que você aumenta as vias de 2 vias, chega a 16 vias, mas vai congestionar porque o transporte público não é eficiente. E o questionamento que eu faço, por isso que eu reitero, 11 bilhões por ano. A gente consegue fazer o que com isso sem a ajuda do Estado e da União? O 11 bilhões já é bastante relativo, porque o prefeito já está com um PL pronto para pedir mais 2 ou 2,5 bilhões de empréstimo.
Sim. Então, é 11 inicialmente, mas sempre vem uma verba a mais, tem ali alguns senadores agindo, e aí tem um empréstimo, né? A Receita, em todos os 4 anos do Davi, teve uma projeção inicial e ela se consolidou ao final muito maior. Sim. E não acho negativo, lógico, significa que a cidade de alguma forma cresceu economicamente. Então, é 11 que no final termina já com empréstimo, que não está na lei orçamentária. Ele não tem como botar algo que não é logicamente certo na teoria, na prática, a gente sabe que vai ser aprovado. Vou votar contra. Mas termina em 13,5. E aí não se investe, por exemplo, em abrigos de ônibus, paradas de ônibus, porque a gente não fala de transporte coletivo somente no momento em que o cidadão está dentro do ônibus. Desde o momento em que ele sai da sua casa, ali está esperando o ônibus, se tem um ambiente que torne mais atrativo a pessoa a usar o transporte coletivo desde a parada de ônibus, né? Lógico, o veículo por si só também. O terminal, a gente começa a resgatar passageiros para voltar, de repente, ou usar o transporte coletivo, e aí desafoga a quantidade de veículos na cidade, circulando na cidade. Talvez a gente tenha aí alguma melhora. Por enquanto, focar somente em obras pontuais, a gente não vai melhorar nunca. Rodrigo, agora trazendo para a vereança, eu queria saber como é que você está enxergando a relação desse novo ano. A gente está com uma nova mesa diretora, você conseguiu juntar nomes que, desde a direita até a esquerda, conseguiu juntar o Salazar, o Zé Ricardo, todos juntos. Queria saber como é que você está enxergando esses novos vereadores, como é que você está enxergando essa mesa também diretora? Davi Reis volta, né, ao poder, volta como presidente, né, era previsível, ele agiu ali muito bem, né, e algumas pessoas até falam a oposição não soube se articular, digamos assim. Olha só. Juntar dois extremos eu acho uma boa circulação até. Quem fala isso talvez não tenha ideia de como as coisas funcionam lá dentro. O jogo do poder. Olha, como é que a oposição, sendo eu ou qualquer um outro, Zé Ricardo, Salazar, como é que a gente vai aglutinar se o outro tem, além de todas o que ele pode oferecer, o carinho que ele pode oferecer aos demais vereadores e ainda a retaguarda de mais carinho, digamos assim, do prefeito. Os vereadores vão querer ficar com quem tem algo ali muito direto para eles, né? Não vão querer aceitar uma proposta de, olha, vamos fazer uma Câmara que ao invés de 3 dias a gente trabalhe 5, né? Uma Câmara que a gente tenha mais controle da frequência. Isso para eles não estão nem aí, no geral. Então, Davi oferecendo ali muito mais vantagens, né, diretas para os vereadores, óbvio que eles iam ficar com ele. É normal. Mas assim... Você vislumbra a volta de alguma proposição para um novo puxadinho? Ele já deixou claro que ele tem uma intenção, né? Isso... Eu acho que ele perdeu ali, nós derrubamos na justiça, né? E acho que aquilo ficou uma... Teu gabinete está suficiente? É pequeno, mas eu não, de forma alguma, eu posso dizer que me inviabiliza, não. Ele não é grande, ele é reduzido, sim. Mas isso, para mim, o gabinete por si só não é o que vai definir o mandato, a atuação do vereador, exatamente. Então, o gabinete... Às vezes você precisa para atender uma quantidade maior de pessoas, mas isso é esporádico. Às vezes você pode até precisar atender 15 pessoas. Pede uma sala ali da Câmara, a sala de comissões, eles cedem. Não é isso que vai inviabilizar o trabalho. Ele tem, sim, uma ideia, ele deixou claro numa entrevista, não sei se ele vai chegar ao ponto de realmente tentar efetivá-lo, essa história do puxadinho de novo. Se ele fizer isso, eu acho que vai pegar muito mal, né? Então, se ele vai ter essa coragem de peitar a população novamente, tudo a gente só vai ver no futuro, mas também não descarto, porque tudo é possível em se tratando de política. Eu queria saber também sobre os contratos, como é que você está enxergando. A gente vê vários locais, portais,
falando sobre as contratações sem licitação. Eu lembro que terça-feira faltava terça ou quarta, agora não lembro, faltava 5 minutos para concluir as 48 horas. Como é que você vê essas questões, querendo ou não, dessas licitações e tudo mais? Por isso que eu falei que não faz sentido eu ser eventualmente ou independente ou oposição ao Davi e apoiar o Davi Reis. Meu requerimento não foi votado por 5 minutos, né? Não estou dizendo que ele deveria ignorar, né, o regimento interno, mas ali é uma série de manobras que eles fazem para blindar a prefeitura. Por exemplo, o líder pediu a inversão da ordem do dia, isso fez com que a votação iniciasse antes, né? Foi aprovado e aí chegou ao ponto de esse requerimento e outros também não poderem ser votados. Então, eles se baseiam ali, de fato de serem um grupo grande, a base do prefeito, 35 vereadores, e eles vão fazer uma série de estratégias, que a gente não pode ser inocente e dizer que isso não acontece, para dizer, olha, não, esse requerimento aqui, sendo aprovado ou não, é ruim ou para o prefeito, ou para a gente, ou para os dois. Por quê? Vamos supor que eles derrubam um requerimento, né, de convocação do secretário sobre a conta de água. Eles protegeram o prefeito, mas o nome deles fica ali estampado como vereadores que simplesmente tolhiram o direito da população, através de um vereador, de questionar o porquê do aumento de 12,32% na conta de água. Então, isso daí, como a gente costuma dizer no futebol, professor, você que é fluminense? Botafoguense, desculpa. Campeão, feliz. Campeão, ficou feliz. Mas é o que a gente costuma dizer no futebol, como jogar com o regulamento debaixo do braço. Eles viram ali, eles sabem do regimento, né, dos mecanismos, e eles vão fazer de tudo ali para não permitir que a gente possa questionar, que a gente possa trazer qualquer tipo de investigação para a Prefeitura de Manaus. Vou dar um exemplo aqui. Ano passado, o vereador Eduardo Assis derrubou 2 CPIs entrando na Justiça. Então, eles vão utilizar de todos os mecanismos possíveis para simplesmente blindar o prefeito. Agora, a visão que eu vejo o que teve ali uma suposta divisão no ano passado, sim, ano retrasado, 22, 20 isso, a 19, eu já ia fazer esse questionamento. 21 a 19, isso acabou, isso é favas contadas, eu nem acreditava que era uma divisão real. Ali era um momento apenas eleitoral. Eu não acho que nenhum vereador ali, tanto que muitos deles já voltaram para a base. Isso que eu já ia perguntar disso, eu lembro. Estava ali, não, porque agora eu quero questionar a prefeitura. Não, estava uma divisão política entre o prefeito e o governador, e aqueles ali que estavam mais ligados ao governador simplesmente passaram a questionar o prefeito por conta do cenário político, não porque... Não foi a questão da tentativa de reeleger o Davi Reis que deu essa cisão? Não. Lá atrás. Ali foi um episódio. O próprio Caio André... Ali foi um episódio, mas o fato de que o prefeito e o governador não se alinharam, isso que foi decisivo. Tá. A tentativa de reeleição do Davi Reis, ela ali que era não permitida, né, pela lei orgânica do município de Manaus, pela LOMAN, ele foi um episódio, mas o motivo real foi a briga entre o prefeito e o governador. Se eles estivessem alinhados, ainda que... O próprio União Brasil, por exemplo, ano passado a gente entrevistou alguns... Não vou citar nomes, mas a gente entrevistou vereadores que são do União Brasil, que são um partido que é muito mais próximo do governador, e no momento eleitoral, obviamente, se declaravam oposição, e a gente vê essa virada... Não era oposição, não era acaba oposição. Voltando. Não era oposição. Eu acho que, assim, para eles ficou até bom, porque chegando perto da eleição, teve muito vereador que se revestiu ali de uma figura de alguém que cobra, né, que braveja, que fala alto contra o prefeito, e muita gente acabou esquecendo que esses vereadores passaram 2 anos na base, né, porque o que vai contar muitas vezes é ali o final, né? Então teve muito vereador que eu assistia, logicamente, estando lá todo dia, falava, fugia. No último ano falava grosso a gente. Grosso, mas eu sabia que era uma questão eleitoral, política, não era... Porque senão falaria grosso desde o início.
Eu nem acho que um vereador tem que ser assim ou assado. Só acho que ele tem que ser coerente, né? Coerente. Não mudar ali sua forma de conduzir seu mandato parlamentar porque o outro rompeu politicamente com o prefeito. Mas acabou pegando bem para eles, para muitos deles, porque faz uma cena ali legal, né? Entre aspas. Cobrando, falando pesado, alguém que vê assim, esqueceu que ele passou 2 anos derrubando. Teve um vereador, não vou citar nomes aqui, que eu estava no carro, eu lembro muito bem, durante a campanha. Não vou dar nenhuma dica aí de quem seja, tá? Mas eu estava dentro do carro e estava passando o programa. Na verdade, não era nem o programa eleitoral, era aquelas propagandas isoladas, né? Espaças que tem durante a programação, a grade, né? E aí esse vereador falou: estou há 4 anos na oposição ao prefeito Davi Almeida. Quando eu ouvi isso, eu dei um pulo dentro do carro, porque eu falei, meu Deus do céu, aí eu não acreditei, não. Aí eu não posso, porque era assim... Unha e dedo. Unha e dedo, top 5 defensor, protetor do prefeito. Derrubava tudo, votava todos os requerimentos contra. Então, assim, quem que vai saber? Boa parte da população não vai saber, não vai lembrar. Mas usam daquele artifício porque fica bem na véspera de eleição. Rodrigo, para não dizer que não falamos de flores, né? Vamos falar de algo mais lúdico. A gente vê Rodrigo Guedes esbravejando, batendo na mesa, participando, propondo. E aí, o teu lado lúdico, o que você tem feito e o que você acha que falta para alargar ainda mais esse lado para a população? Colocar à disposição da população. Rodrigo Guedes, primeiro. Pois é, a gente... Tu tá forte aí, tem malhado? Tu tenho ido de vez em quando, né? O primeiro mandato, ele, para mim, teve um momento, professor, que eu já relatei, que foi muito difícil, né? Que foi a morte do meu pai. Sim. Foram 2 anos, praticamente, assim, uma depressão muito forte, sabe? Profunda mesmo. Assim, eu estava ali, as pessoas me viam, né? Até às vezes falando, mas, assim, por dentro, oco, né? E isso me atrapalhou muito no primeiro mandato. Agora, graças a Deus, já estou muito melhor, né? Não é que a gente não sofre, não sente a dor. A gente vai sabendo, tentando, aprendendo a lidar com ela. Então, agora, nesse segundo mandato, eu considero que os aprendizados do primeiro já estou bem mais experiente, lógico, do que de como funciona lá, já sei como é que funciona lá. Inclusive, falei para alguns vereadores novatos essa semana que eles aprovaram, eles derrubaram na prática a minha convocação e aprovaram um convite. Só que eu falei lá para os novatos, olha, vocês estão sendo inocentes, porque convite eles nunca vêm. É um convite, faz o convite, mas talvez nem faça na prática. Então, assim, eu tô mais maduro, procurando ser um pouco mais conciliador também. Acho que a gente não pode só cobrar. Por isso, talvez, um pouco de algumas pessoas acharem que eu posso ter qualquer tipo de aproximação. Não é. E tentando fazer uma política mais racional. Tá? Agora, eu gosto muito de trabalhar, professor. Então, por exemplo, eu emendei a campanha. Não tirei, mesmo em recesso, não tirei férias. Trabalhei praticamente todos os dias. Né? E agora vou aproveitar aí o carnaval para tirar um momento de descanso aí, pessoal e tudo mais. Mas, assim, eu acho que o maior desafio da pessoa pública, legislativo, parlamentar, é você fazer o que as pessoas esperam do ponto de vista ético, moral, mas conseguir resultados. Porque as pessoas querem alguém que, basicamente, eu já falei no seu programa, outra vez, que as pessoas querem alguém que vote certo, que não vote aumento de IPTU, que não vote aumento de regalia, que criação de regalia, mordomia, privilégio, que não vote nenhuma imoralidade, que denuncie as coisas erradas, que fiscalize a UBS, mas ao mesmo tempo querem a pessoa que resolva o buraco da rua,
que resolva o problema do bairro, da linha de ônibus, da limpeza. Eu sempre fiz questão de deixar que não vai ter as duas coisas. Uma coisa, ela anula a outra, porque o jogo do poder é assim. Quando você cobra, faz o certo, denuncia, fiscaliza, eles vão agir usando o que eles têm de armas. Qual é? A estrutura pública, a máquina pública. Ou seja, o Rodrigo não é para atender. Então, a parte mais difícil é conciliar, na política isso. Você fazer o certo, mas buscar também dar um resultado prático para a população. Uma pergunta aqui do Jotinha, que ele deixou, ele gostaria de fazer assim. Rodrigo, a gente viu que que você deu uma certa cobrança em relação às flanelinhas no Sambódromo. E outra situação, sobre a Zona Azul. Muitos de nós ficamos insatisfeitos e achamos um absurdo. O que o senhor acha sobre isso? Olha só, muita gente, quando eu fiz aquela cobrança dos flanelinhas, na verdade, inevitavelmente falou sobre o Zona Azul. A grande diferença é que nós vivemos num Estado democrático de direito, isso todo mundo sabe, Estado regido por leis, e o Zona Azul, aí eu não estou fazendo nenhum tipo de defesa, eu só estou falando de um fato, ele foi aprovado por lei, ele foi criado, votado, aprovado, proposto pela Prefeitura de Manaus, via projeto de lei, e aprovado à época pela unanimidade dos vereadores da cidade de Manaus. Então, até algumas pessoas falaram, e o Zona Azul? Eu acho que o Zona Azul, ele muitas vezes atrapalha, sim. Ele tem feito ali, algumas vezes, não tem cumprido a sua função. Ele tem uma lógica, sim, não vou dizer que não. Tanto que ele existe em praticamente quase todas as capitais do Brasil, talvez em todas, né? Em algum lugar. Mas e mundo afora também. Mundo afora também. Você vai em Miami... estaciona lá em Miami Beach, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pagar o Zona Azul de lá. Então não é uma coisa assim de outro mundo, tá? Que só tem em Manaus. É para gerar vagas mesmo. Eu pago para estacionar na rua. A lógica do Zona Azul, que a gente precisa deixar claro ele existe para gerar vagas, para as pessoas ficarem lá um tempo, saírem e permitir que outro estacione. Esse é o sentido. Agora, poderia ser muito melhor, poderia ser mais bem executado. Para ter o Zona Azul, você teria que combater, por exemplo, o flanelinha, que muitas vezes cobra lá no centro também, onde tem o Zona Azul. Teria que ter um sistema de funcionamento melhor, que talvez ele tivesse mais adesão da população. Agora, diferentemente do Zona Azul, o flanelinha, principalmente da forma como acontece ali no entorno da Arena da Amazônia, dia de jogo, dia de show. Ele é ilegal, não é? Muita gente fala, e o Zona Azul, você não fala nada? Falo, conteste, já pedi o fim do Zona Azul, mas o flanelinha, ele é ilegal mesmo, ele não pode lhe coagir a pagar algo que você não é obrigado a pagar. E o Zona Azul, você gosta ou não do Zona Azul, ele foi aprovado por lei. Então, o sistema ali democrático funcionou, o Estado democrático de direito funcionou. Se os vereadores são bons ou não, se eles deveriam ter feito isso ou não, se a população escolhe bem ou não, aí são outros 500. Mas foram os representantes da população que votaram e criaram mediante lei. Agora, eu não defendo Zona Azul, não. Eu acho que ele tem sentido, sim, não vou dizer que não. Ele precisaria ser melhor para ser algo que a população passasse a, pelo menos, ninguém gosta de pagar nada, né? Mas pelo menos aceitar. Você tem alguma pergunta ainda, professor? Não, eu estou achando interessante o bate-papo. Eu tenho uma sobre saúde, né? Eu sempre gosto de trazer isso, porque meu pai é profissional da saúde, mas é sobre como é que você enxerga hoje em dia os números de UBS que a gente tem em Manaus, porque eu sempre bato nessa tecla toda vez que a gente tem uma cobertura, como é que eu posso dizer? Não, é uma mudança de parâmetros para a gente ter uma cobertura maior. Eu lembro que antigamente era 12 mil pessoas por cobertura, a gente teve uma extensão para 18 mil, então parece que a gente tem um número de UBS suficiente para atender. Só que é aquilo, a gente teve um padrão que aumenta, então a partir do momento que você aumenta um padrão, você tem números menores. Mas como é que você enxerga a saúde municipal de Manaus, que eu acho que é o principal problema para muitas pessoas daqui da cidade? Eu vejo é o seguinte, eu fui há cerca de 15 dias numa UBS que era tradicional da história da fila da madrugada. Talvez você tenha visto. UBS Alfredo Campos, no bairro do Zumbi. As pessoas chegando lá 2 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendidas
10 horas, 9, 10, 11, até 5 horas da tarde. Relatos de todos eles lá. Você chegasse 4h30, 5 horas, você já seria atendido 5 horas da tarde. Então, existe um problema, sim, muito grave. O prefeito tem inaugurado algumas UBSs e sem a quantidade suficiente de profissionais. Eu sei, porque como a gente diz no ditado, eu vi com meus próprios olhos. Uma UBS enorme no Zumbi, que tem uma densidade populacional enorme, Zona Leste, Zumbi, um verdadeiro ali... formigueiro, né? Num bom sentido, lógico, né? E só 2 médicos. 2 médicos. Uma estava de atestado de Covid. Então, como é que você vai atender? Por isso que as pessoas, para pegar a senha lá e ser atendido dentro das 15 senhas que eles estavam dando, tem que chegar 2 horas da manhã. Então, qual é o problema? Não adianta ter o prédio lá e não ter uma quantidade de profissionais adequada para simplesmente prover ali o atendimento. Então, não dá para ter 50 médicos lá, mas poderia ter 10. Se tivesse 10, não faria fila. Porque ao invés de ter ali para 2 atender 20 pessoas, teria 10 para atender 50 e esse número baixaria com o tempo. Então, esse é um problema. E outra questão que tem acontecido na saúde pública municipal é que a Prefeitura de Manaus, e aí eu não vou entrar nem no mérito da questão por si só, ela tem desativado as famosas casinhas da saúde. Sim. E ela tem concentrado nas UBSs, né, até UBSFs, né, que são Unidades Básicas de Saúde da Família, um pouco maior, porte 4 e tudo mais. A casinha da saúde, apesar dela não ter a estrutura adequada para... Ela tinha um médico, por exemplo, meu pai, ele é agente de saúde, ele é enfermeiro, e eu lembro que eu cresci numa casinha. Porque eu moro em Petrópolis, a casinha era muito próxima da minha casa. Casinha... Teve um acidente, infelizmente, enfim, teve uma invasão, alguém acabou morando na casa, vencendo a justiça. Mas é sobre esse abandono que eu vejo, porque, querendo ou não, o atendimento básico, que é quando a gente fala, estuda até planejamento urbano, que a casinha, ela servia à proximidade. Por exemplo, em Petrópolis, tinha 3 casinhas, mas essa casinha ficava no centro. E o que a casinha fazia aquele trabalho? O trabalho de ir na casa do morador, que a gente fala, a UBS hoje em dia não tem nenhum profissional que pode fazer isso, antigamente fazia, mas é porque existia essa casinha. Mas como é que você enxerga essas faltas de programas, tratando mesmo, que é um problema já do executivo, mas como é que você vê essa falta do próprio legislativo impor alguma proposta de lei em cima disso? Não é uma questão só de lei, né? Muita gente cobra a gente... sobre a questão da lei, eu leio bastante, eu procuro ouvir as pessoas, até lendo os comentários, mas não é só uma questão de lei. Qual a lei que você fez para isso? Se lei resolvesse esse problema por si só, o Brasil não teria mais nenhum, porque o que não falta no Brasil é lei, né? Então falta realmente efetividade nas políticas públicas. Com efetividade de políticas públicas, praticamente a garantia de direitos estaria não completa, mas satisfatória pelo menos. Então, por exemplo, eu não preciso fazer uma lei para que uma UBS do porte da UBS Alfredo Campos tenha 10 médicos, ao invés de 2. Isso é uma política pública. Gestão, né? Gestão. E aí, a desativação das casinhas, as casinhas elas tinham, de fato, uma estrutura inadequada para os profissionais de saúde e, às vezes, para a população. Elas tinham um problema também de elas não conseguirem... realizar vários procedimentos, porque eram literalmente casinhas, né? Então a UBS ela tem essa possibilidade de oferecer mais serviços, mas elas trouxeram esse problema de a casinha tinha essa vantagem. A desativação delas trouxeram o problema de você perder a proximidade. Você saía da sua casa, tinha uma casinha na esquina. Tinha um médico lá, se cortou. Você acabava sendo atendido e dava alguma satisfação sobre o momento que você precisava ali do serviço de saúde. Outro problema que é muito discutido aqui na questão municipal da gestão de saúde é que a Prefeitura de Manaus ela tem muito pouca cobertura de serviços um pouco mais avançados, como, por exemplo, serviços que são oferecidos em UPAs. Em várias cidades do Brasil, isso foi falado muito ano passado, a questão de UPA, 24 horas, sim, você lembra? Sim. 12 UPAs, era até uma das propostas da Roberta Cidade. Por que
olha só, vamos fazer um raciocínio aqui. Por que os vídeos, pode pegar, de unidades de saúde estaduais são, a maioria deles, quase todos, na madrugada? Porque é o momento em que não tem mais o funcionamento de nenhuma estrutura de saúde municipal e qualquer problema que acontecer de madrugada, a pessoa vai, ainda que seja de baixa complexidade, ela vai para o 28 de agosto, para o João Lúcio, Platão, e aí lota. Se tivesse um serviço no município que funcionasse até 9 horas, várias unidades, até meia-noite, 24 horas, como as UPAs, por exemplo, ao invés de ir para o 28, uma coisa não tão grave, a pessoa iria para a UPA. Então, isso faz com que sobrecarregue também, eu não estou aqui falando nem do Davi, nem do Wilson, mas sobrecarregue o sistema de saúde estadual, que faz serviços, realiza serviços que poderiam e até deveriam, pela cartilha de serviços da atenção primária do SUS, ser feitos pelo município. Rodrigo, você falou desse jogo de empurra, o Wilson, Davi, né? Um fazer serviço onde o outro deveria. Eu diria que um dos gargalos do nosso federalismo é que nem sempre as competências para a população são bem claras. E eu vou citar, você citou aí o pessoal de madrugada indo para o Zumbi para ser atendido lá às 5 horas da tarde, e aí isso já chega com outro problema, que é a segurança. Pela nossa legislação, e a população tem dificuldade de entender o que é a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Cabo do Exército. Ele vê uniformizado com uma cartucheira e para ele é segurança. Manaus é uma cidade violenta, os dados mostram, né? A gente sabe que a segurança, a princípio, é função do Estado. Qual a tua visão, de que forma a prefeitura teria condições e como ela poderia colaborar para minimizar isso? Professor, eu vou responder essa pergunta até pegando o exemplo que é incontestável do caso ali da UBS do Zumbi. Tá. E ali ninguém me falou, professor, ninguém me contou, ninguém me relatou, ninguém mandou uma mensagem para mim. Ali eu vi com meus próprios olhos, como diz o ditado. Nós chegamos lá, era 4 horas da manhã, 3 e alguma coisa, salvo engano, e muitas pessoas esperando ali na frente da UBS, em riscos de serem assaltadas, como já foram, né, outras pessoas, talvez até algumas daquelas lá que estavam naquele dia. Mas na UBS, que é aí que eu vou falar da questão das competências, a UBS lá dentro não tinha simplesmente nenhum agente de segurança, nem guarda municipal e nem um agente de segurança privado, um vigilante, um segurança, né, privado, que a prefeitura pode contratar também, nenhum. Aí eu questionei lá se não tinha naquele dia, não tem na UBS. Então alguém pode entrar ali e assaltar como assalto em outras UBS, sem nenhuma dificuldade, assaltar a população e os servidores públicos também. Sim. Então, esse é um exemplo. A prefeitura, o policiamento ostensivo externo é do governo, de competência do governo? Sim. Apesar de que a guarda já pode realizar policiamento ostensivo também. Já é autorizado, inclusive é armado, né? A Constituição já autoriza. Mas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo faz já, né? Mas, pelo menos se a prefeitura tivesse colocado dentro da UBS a segurança ali, seja via guarda municipal ou segurança privado, já faria sua parte e aí já seria uma cobertura a mais de proteção para a sociedade. Mas a maioria, eu desconheço alguma UBS que tenha, talvez nenhuma tenha. Dentro dela, uma segurança via guarda ou via um agente privado. Eu acho que a gente vai encerrando, acho que o tempo já até passou um pouco, mas, Rodrigo, para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem pro pessoal ali de casa, pro pessoal que não lhe conhece direito, para quem... Aqui é o famoso... Você tem um tempo para mandar aquela mensagem de apelo pro pessoal de casa, o que você deixa de mensagem, o que você deixa... Resumindo, o seu discursozinho do final, o que você gostaria de falar pro pessoal de casa? Bom, primeiramente, agradecer você, Juan, professor Elson, agradecer aqui a oportunidade
Eu estou vereador da cidade de Manaus. Para mim é muita honra poder representar a população. Sou vereador independente, não sou da base da prefeitura, do prefeito, tampouco me considero de oposição. E isso, hoje, eu posso dizer que já não é mais uma promessa de campanha. Porque muita gente, quando é candidato, ele fala justamente isso, né? Olha, se eu ganhar, eu vou ser pelo certo. Se fizer certo, eu vou apoiar. Se fizer errado, eu vou criticar, cobrar. Mas na prática não acontece isso. A maioria que ganha vai para a base e usufrui ali das benesses, muitas vezes até ilegais do poder. Mas eu cobro, eu fiscalizo, mas sempre na ideia, na intenção de querer o melhor. Querer o melhor cumprindo a minha função, né? E como manauara também, eu quero uma cidade melhor. Isso aqui não é para ninguém, é para mim também. Eu acho que Manaus é muito subaproveitada. Ela poderia ser muito melhor. Não é que a gente vai mudar, até respondendo aquela sua pergunta anterior, professor, não é que a gente vai mudar ela do dia para a noite, mas está na hora de melhorar Manaus, porque a gente está se deteriorando em qualidade de vida, em bem-estar pessoal, social também. E eu acho que a gente pode mais. A gente não pode se condicionar a uma Manaus que a vida aqui não melhore para as pessoas no geral. Não estou falando economicamente individualmente, estou falando enquanto cidade, enquanto coletividade. E aí eu estou nessa luta, eu vou continuar nessa luta, não quero acordos espúrios de auto-beneficiamento e vou continuar representando a população, procurando fazer uma política que eu entendo que é a política correta. Eu sou o mais econômico da cidade de Manaus, ou seja, não torro o dinheiro público só porque está ali à disposição. Único com 100% de presença na legislatura anterior, nunca faltei, não faltei nenhuma vez, sequer. Eu poderia ter faltado, porque eu sou ser humano, também fico doente, mas de fato não faltei. Ontem entregamos uma quadra, sou o vereador que mais entregou espaços esportivos, mediante, você que é um atleta, professor de jiu-jitsu, de luta, entregamos já 5 quadras e campos mediante emendas parlamentares minhas. E esse ano tem mais 5, vamos chegar em 10. Eu quero uma Manaus que a pessoa no final da tarde tenha o que fazer, tenha um espaço para ir. Tem uma quadra, um campo, um centro social, e assim ele se sinta melhor com ele mesmo. Professor Elcio, tem uma mensagem de final, um encerramento? O bate-papo fluiu, graças à tua condução, à desenvoltura do Rodrigo. Eu gostaria de ter comentado, mas fica para uma outra ocasião. O Rodrigo é cliente da casa sobre educação, escolas de tempo integral, e essas quadras sociais que eu sei que você participa, mas eu acho que foi um bate-papo agradável. Então, um agradecimento a você, ao Rodrigo por ter vindo aqui, ao internauta, ao webnauta que nos prestigiou. É isso aí, obrigado. Acho que com essa mensagem a gente vai encerrando mais o Resenha Política. Fica ligado aí que semana que vem tem mais. A gente vai ficando por aqui. Até mais.